Deixa eu te fazer uma pergunta que pode soar um pouquinho estranha. Você já sentiu falta de alguém que você nem sequer viu na vida? Lógico que isso eu falo pra alguém que você nunca viu pessoalmente na vida. É basicamente aquela sensação de vazio que você fica quando pensa nessa pessoa ou pensa nessa coisa que você perdeu, seja um emprego, seja um objeto, às vezes algum membro ou uma pessoa de verdade. Ao mesmo tempo que você fica sentindo esse sentimento estranho, essa angústia, um vazio, você também escuta aquela vozinha na sua cabeça falando: nossa, mas você nem conhecia, que besteira, que é isso que você tá falando? Nesse vídeo aqui a gente vai falar basicamente sobre um dos processos mais naturais do ser humano, que é o luto, mas que mesmo assim a gente não entende direito como isso funciona. E também dentro disso, porque às vezes a gente acaba fugindo desse luto, né? E como que essa fuga desse sentimento pode acabar voltando diversas vezes pior, várias e várias vezes pior pra você mesmo. Eu acho que não é segredo pra ninguém que nos últimos dias, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas nos últimos dias de quando esse vídeo tá sendo postado, Gabriel Ganley acabou falecendo, pegou todo mundo de surpresa, uma pessoa extremamente nova. Eu era um grande fã dele, acompanhei ele do começo na academia que ele treinava lá no Rio de Janeiro, pequenininho, até toda a ascensão que ele foi tendo na carreira, né? A gente vai acompanhando e vai pegando um entrosamento com a pessoa, a gente se sente amigo daquela pessoa. Eu senti que isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com milhares de pessoas no Brasil inteiro. Eu vi vários e vários comentários dizendo que sente uma falta mesmo, e até por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui como uma forma de informação para você, nesse momento que é muito sensível. E esse assunto ele é bem sensível, mas ele é tratado como algo não tão necessário de ser conversado, ainda mais no nosso meio de musculação. Antes de me aprofundar nesse assunto, gostaria de prestar respeito aos amigos, aos familiares, a todos os que eram próximos do Ganley. Talvez esse vídeo não seja, na verdade ele não é específico do Ganley, mas sim que se te pega em alguma parte, né? Se você perdeu alguém recentemente, se você tá com aquele sentimento esquisito, esse vídeo é pra você. Esse sentimento que você tá tendo agora com essa perda, ele é extremamente válido, é muito importante que você não invalide aquilo que você tá sentindo, até porque toda vez que a gente invalida algo, volta com o dobro de força. Acho que aqui também entra uma outra questão que é sobre ir para academia, já tô cuidando do meu psicológico. Tudo isso vai ser tratado aqui com muita calma, acho que é muito importante que você escute atentamente. Antes de mais nada, para que você me conheça, meu nome é João Oliveira, eu sou hoje estudante de psicologia, atuo na área de psicologia organizacional. Esse daqui é um tema que eu tenho um pouco de familiaridade, porque eu já tenho contato na faculdade há bastante tempo e eu venho percebendo que a grande maioria das pessoas da área da musculação tem grande preconceito em cuidar da própria saúde mental. A gente cuida da nossa saúde física, vai atrás de uma performance, o máximo de performance possível, um corpo perfeito, um corpo ideal, e a gente acaba achando que isso vai ajudar na nossa saúde mental, né? O ato de eu ir para uma academia já me ajuda na saúde mental. O luto é uma resposta natural que a gente tem, e isso pode vir de qualquer tipo de perda que a gente venha a ter durante a nossa vida. Não só a morte de um ente ou a morte de algum animal, mas também a demissão de algum emprego que a gente gostava muito, o término de algum relacionamento, às vezes a mudança de uma cidade para outra, mudança de uma escola para outra, mudar de faculdade para outra faculdade, tudo isso gera uma nova perda na nossa personalidade, né? Isso gera uma perda de personalidade no sentido que eu agora não me entendo mais como aquilo que eu era, né? Então eu ia para a mesma faculdade todos os dias, eu tinha contato com as mesmas pessoas todos os dias, no dia seguinte tudo aquilo mudou. E por mais que a gente continue hoje tendo contato por causa da internet, ainda assim a gente não tem o mesmo contato. E isso pode gerar uma sensação esquisita para você. E aí, naturalmente, quando a gente tem algum contato com um sentimento negativo, a gente tende a fugir desse sentimento negativo, seja escutando música, ou seja jogando jogos, mergulhando no trabalho. E às vezes, quando eu estou escutando música, eu não quero escutar a música que a pessoa gostava de escutar, e aí tudo isso vai fazendo com que eu fuja de sentir aquele sentimento. Falando mais especificamente da minha abordagem dentro da psicologia, que é a terapia de aceitação e compromisso, a gente fala muito sobre essa questão de aceitar aquilo que a gente está sentindo. Entenda uma coisa: toda vez que a gente deixa de sentir um sentimento negativo, ainda assim, é como se eu estivesse guardando ele numa caixinha, e eu vou guardando e ele vai se alimentando, ele vai se alimentando, ele vai se alimentando, até que chega uma hora em que ele sai dessa caixinha, porque ele foi cada vez mais alimentado, que ele sai muito mais forte, e o sentimento que a gente sente lá na frente fica muito mais doloroso pra gente.
Às vezes essa invalidação também pode vir do nosso ambiente. Então, por exemplo, você está sentindo algo de diferente na sua vida, né? Então, agora, por exemplo, agora não, mas durante o sábado, quando chegou a notícia, eu fiquei bem baqueado, assim. Então, as pessoas que estavam no meu redor, lógico que elas me acolheram, né? Mas existem ambientes onde as pessoas não vão acolher aquilo que vocês estão sentindo. E pode ser que eles tenham vindo com a fala de: ah, mas agora você vai passar pelas fases do luto. E é sobre isso que é muito importante a gente comentar. Quem nunca escutou falar as 5 fases do luto, né? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. É como se eu tivesse que ir passando por essas fases para eu chegar num ponto final, onde agora eu não sinto mais luto e agora tá tudo curado, aceitei e é isso, vida que segue, bola para frente. Esse modelo do luto é um modelo que foi proposto em 1969 pela autora Elizabeth Kubler-Ross. E a grande questão é que ele caiu no público geral e o público geral foi entendendo esse modelo como algo linear. O grande problema dele é que, conforme a ciência foi avançando, a gente foi percebendo que cada ser humano sente as coisas de uma maneira diferente. Então, pode ser que no mesmo tempo em que eu estou em negação, eu estou em raiva também, ou eu estou em aceitação, mas a gente nunca chega num ponto final de parar de sentir aquilo. E aqui eu gosto de trazer o exemplo de uma psicóloga especialista em luto que eu conversei lá no começo da faculdade. Um exemplo muito legal que ela trouxe para mim foi que o luto ele é como se fosse um quadro dentro da nossa memória. Então a gente tem um quadro dentro da nossa cabeça. Esse quadro ele especificamente pode ser uma pessoa, um membro, um objeto, um animal, um momento da nossa vida que foi muito positivo. E esse quadro está lá. Vamos pensar agora nas fases do luto, onde eu cheguei até a aceitação. Não é como se esse quadro tivesse sumido, mas é como se esse quadro permanecesse na nossa cabeça. E aí a gente está lá perambulando pelas nossas memórias e a gente entra em contato com aquilo que traz uma sensação esquisita pra gente. É como se eu estivesse passando num corredor e olhasse para aquele quadro, né? Uma foto de algum momento que foi muito legal, muito bom para mim. E eu posso desabar de chorar, eu posso começar a sentir raiva, eu posso sentir algum tipo de sentimento mesmo. E eu gosto muito dessa ilustração porque é realmente isso, é como se tivesse um elefante na sala e eu não tô vendo o elefante. Então coloco a mão no meu rosto, não tô vendo o elefante, ele não tá ali, eu não preciso sentir isso. E aí, com tudo isso que eu trouxe de conteúdo para vocês entenderem, é importante que a gente entenda que não existe uma fórmula mágica para suprir o luto, né? Não existe isso. Mas existem algumas coisas reais que a gente coloca na nossa cabeça que fazem a diferença para que a gente tenha contato com aquilo. A primeira delas é justamente algo da minha abordagem agora da psicologia, eu tô falando, lógico que existem outras, mas a primeira que eu trouxe aqui para vocês é a flexibilidade psicológica. A flexibilidade psicológica, ela nada mais é do que a capacidade de você estar presente no momento presente, estar presente com aquele sentimento que você está sentindo. Então, realmente sentir aquilo, sem fugir, sem barganhar, sem se afogar em alguma outra coisa. Pode ser drogas, né? Pode ser bebida, pode ser videogame, pode ser música, pode ser várias coisas. Mas sim de estar presente no momento, e com o sentimento presente, na verdade. A segunda coisa, lógico que é muito importante da gente entender que existem algumas formas de luto, né? A primeira é um luto natural, que a gente entende como aquele luto que realmente chega a um ponto onde tá ok, eu consigo entrar em contato com isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E o luto prolongado. Esse luto prolongado é aquele que, pô, a pessoa morreu faz, sei lá, 3 anos e ainda assim eu continuo tendo muito contato com aquilo. Aquilo continua me afetando muito, mais tanto que eu não consigo desenvolver a minha própria vida por conta disso. E aí a gente entra em uma questão um pouco mais que é necessário, às vezes, um acompanhamento psicológico. Não sei, depende muito do caso, né? Vai de caso para caso, mas talvez um acompanhamento psiquiátrico também. Esse vídeo todo ele entra dentro do assunto do luto como algo importante da gente entender, mas para além disso, acho que ele é muito mais sobre o cuidado, né? Aquilo que eu vou retomar agora um pouquinho que eu trouxe no começo do vídeo sobre o nosso autocuidado. A gente acha hoje que o autocuidado é ir para academia, escutar uma música que gosta, comer alguma coisa que gosta, mas a gente realmente não pensa ou não dá a devida importância para, às vezes, um acompanhamento psicológico, seja um psicólogo, seja um terapeuta, seja um psicanalista, seja um psiquiatra, lógico, ou às vezes nem um acompanhamento psicológico, mas
realmente se liberar para você sentir sentimentos negativos. No final das contas, aqui todo mundo é humano. Acho que um outro grande motivo de eu ter gravado esse vídeo é porque eu vejo várias pessoas com aquela camiseta de "era isso" ou "psicólogo". Essa é uma camiseta que na minha não, ao meu ver, lógico, né, tudo bem, eu sou estudante de psicologia, então sou meio suspeito para falar, mas ao meu ver demonstra muito mais uma fraqueza de querer se cuidar, né, tá querendo mostrar que tem uma masculinidade tão, mas tão, mas tão pra cima, que não tem coragem de entrar em contato com as próprias questões pessoais. Não enxerguem isso como um ataque, pelo amor de Deus. Enxerguem muito mais como, às vezes, uma pergunta pra você fazer pra você mesmo, né? No final das contas, você vai pra academia pra se cuidar ou você vai pra academia só atrás de performance e performar o máximo possível, né? Não quero me prolongar mais, esse tema é um tema difícil de ser abordado, ainda mais com o pessoal eh, da academia, principalmente. É meio complicado de entrar em contato com isso, tá? Não é fácil de sentir o luto. Se você gostou do vídeo, se fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários, deixa a sua forma de respeito também em relação à perda que a gente teve recentemente. Se inscreve no canal se você gostou desse tipo de conteúdo. Lógico que nem sempre é um tema tão pesado assim, mas aqui a gente fala bastante de psicologia, a gente fala de diversas coisas.